A gente sabe que desde o início do anime o nosso querido protagonista Cid foi apresentado como mais um protagonista que não dá muita bola para as mulheres que têm interesse nele. Na verdade, ele nem ao menos mostra muita atração, já que ele acabou se abstendo disso para se tornar uma eminência das sombras. Só que assim, que climinha foi esse entre ele e a Aurora nesse episódio? Em menos de 10 minutos, eles conseguiram criar uma química melhor do que todos os personagens desse anime nesses 12 episódios. Eu não senti todo esse clima entre eles na novel e nem no mangá, mas aqui no anime eu consegui sentir uma pitada a mais. Mas enfim, hoje eu tô aqui para trazer a review do episódio 12 de Eminence in the Shadow, que acabou tendo bastante informação e bastante coisa interessante. Ainda mais quando se trata do negócio do culto dos diabos. Eu tenho certeza que teve algumas pessoas que não entenderam algumas coisas direito. O episódio começa com o Cid depois de ter dado no pé do julgamento da deusa, depois de ele ter feito todo aquele show com a Aurora, e ele já tá bem satisfeito de ter agido como Shadow. Fora também que todo mundo já praticamente esqueceu da existência dele como Cid Kagenou. Então ele já pode muito bem ir pra casa dele sem nenhuma preocupação. Mas, pra surpresa dele, quando ele olhou pra trás, ele acabou vendo o mesmo portal que tinha aparecido no meio do julgamento da deusa. Ele até mesmo olhou um pouquinho fixamente para aquele portal e parecia até que ele tinha se interessado, mas não. Ele só decidiu ir embora e só deixar aquele portal para trás. Porém, quando ele foi embora, o portal começou a seguir ele. Vocês não ouviram errado, o portal começou a seguir ele, como se tivesse vida própria. E não importava aonde o Cid ia, o portal sempre seguia ele. E como obviamente isso acabaria se tornando um problema, o Cid simplesmente decidiu entrar nesse portal para ver se ele pararia de seguir ele. Voltando ao local do julgamento da deusa, o portal igualzinho ao portal que o Cid acabou entrando apareceu como no episódio passado. E o arcebispo Jack acabou ficando bem surpreso com a aparição dele, pois aquele era o portal do santuário. Um portal que só pode ser aberto neste mesmo dia. Mas uma coisa que nunca tinha acontecido era este portal responder ao chamado de alguém e aparecer no meio de um julgamento da deusa. Não é explicado muito bem o que tem dentro desse portal, mas só se sabe que existem 3 tipos dele: o portal proibido, o acenador e o acolhedor. E até entrar não tem como saber que tipo de portal é. Mas antes que a gente conseguisse mais alguma informação sobre este portal, a Shadow Garden acabou chegando no local. E sem dar nenhuma explicação do porquê que estão ali, a Alpha junto de mais algumas subordinadas da Shadow Garden já entraram direto pro portal sem mais e sem menos, apenas pedindo para que a Rose e também a Alexia ficassem fora disso, enquanto a Epsilon ficou encarregada de levar o Jack como prisioneiro e também entrar no portal. Já viram, né? Quando elas entram em cena, quem manda em tudo automaticamente vai ser elas. Chegaram sem dar nenhuma explicação e já entraram dentro de um portal bem suspeito. Só que claro, o Jack ele não ia aceitar isso tão facilmente, e ele logo mandou que um dos subordinados dele atacasse a Epsilon. E quando esse subordinado atacou a Epsilon, ele mais ou menos acertou ela. Ele não acertou exatamente ela, mas o slime que acabava fazendo o peito dela. E levando em conta o quanto a gente conhece a personalidade dela e também o orgulho, isso com certeza foi algo que fez ela ficar bem desesperada das pessoas acabarem descobrindo. E por isso, com sangue nos olhos, ela recuperou os slimes dela e simplesmente cortou em pedacinhos aquele subordinado. E ela ficou muito furiosa com aquilo. E segurando o Jack com certeza muita raiva, eles finalmente entraram naquele portal. E a Alexia e a Rose, que estavam observando tudo aquilo, não aceitaram muito terem ficado de fora disso. E mesmo tendo recebido o aviso para não se intrometerem, elas também entraram no portal. E depois que elas entraram, elas acabaram se encontrando dentro de um local que parecia mais como um tipo de laboratório secreto. E a Alpha, que começa a tomar a liderança, diz que aquele era o lugar onde selaram o braço esquerdo do demônio Diablos depois que ele foi derrotado pelo herói Olivier. Ou melhor, pela heroína Olivier, pois naquele santuário tinha a estátua que mostrava a verdadeira aparência do herói, que era a de uma mulher. Então a Alpha diz que o verdadeiro objetivo da Shadow Garden naquele santuário era descobrir mais sobre o culto de Diablos e também sobre o porquê ela tinha o mesmo rosto que a heroína, praticamente confirmando que a Alpha é descendente da Olivier, tanto que até mesmo o Jack confirma isso. E depois de ter se revelado, a Alpha ela ativou o dispositivo que tinha na estátua da Olivier. E depois de ter ativado, de algum jeito, a própria heroína, que já não estava mais viva, acabou aparecendo do lado da Alpha, enquanto ela basicamente fazia um discurso para eles descobrirem a verdade sobre o tal conto de fadas sobre a heroína, que, bem, na verdade não era um conto de fadas, apenas tinha algumas mentiras no meio. Voltando pro Cid entrando no portal perseguidor, ele acaba encontrando em um espaço branco a mulher que ele tanto adorou ter batido um papo, que
que era a Aurora. Quando eles se encontram, eles acabam conversando um pouco, e dessa vez com palavras e não com magia. Com uma informação interessante, sendo que as memórias da Aurora têm muitas lacunas, afinal, ela tá presa aí por vários anos. E depois de ter conversado com ela, o Cid decide ir embora para descobrir um jeito de sair daquele espaço branco. E não, mesmo com a mulher presa com uma camisa de força na frente dele, o Cid não percebeu que ela estava precisando de ajuda. Porque na cabeça maluca dele, ele pensou que ela estava treinando. Porque entre os loucos treinamentos que ele fazia, um deles era se prender. É bem retardado, diga-se de passagem. Então, depois de ter sido libertada, a Aurora diz que já fazia 1000 anos que ela estava presa naquele local. Sim, por 1000 anos. E depois que ela viu que ela e o Cid tinham o mesmo objetivo, que era sair daquele local, a Aurora propôs que ela e o Cid trabalhassem juntos para saírem daquele lugar, já que diferente dele, ela sabia como sair dali, já que aquele lugar era uma prisão de memória criada a partir de batalhas antigas. Por isso não dava para sair daquele local por meios normais. Mas assim como no começo do vídeo, eu simplesmente não posso deixar de falar do climão que a Aurora estava tendo com o Cid. A personalidade dela parecia que estava batendo muito bem com a do Cid, que também parecia estar um pouquinho interessado nela. Só tu perceber o jeito que ele agiu com ela desde que ele a reencontrou, que dá pra perceber que começou a ter uma pequena química entre eles. Essa foi uma situação que acabou me surpreendendo, porque foi algo que eu não senti muito na novel e nem no mangá. Mas quando eu cheguei aqui no anime, caraca, eu vi que tinha alguma coisa a mais aí no meio. Eu vi que tinha uma coisinha, um pequeno detalhe diferente da novel e do mangá. Não é possível que eu sou o único que percebeu esse clima entre os dois, cara. Então, agora com os dois juntos, eles passaram por uma porta para poder sair daquele lugar. E então, quando eles passaram por aquela porta, eles acabaram andando um pouquinho. E depois que eles andaram, eles acabaram encontrando uma versão menor da Aurora, possivelmente ela quando criança. E como o Cid ele tinha percebido, ela tava chorando. E claro, possivelmente por ela já ter ficado muito tempo presa, ela nem ao menos lembra do porquê ela tava chorando. Só que ela já nem ligava muito mais para isso, já que para eles poderem sair daquele lugar, eles precisariam acabar com essa memória. E por isso, ela acabou dando um tapão na versão menor dela. Até mesmo o Cid acabou achando aquilo um pouquinho pesado. Mas a gente só vai saber a continuação desses acontecimentos no próximo episódio, porque esse núcleo acaba exatamente aí. E então, voltando pro grupo que está dentro do outro portão, eles vão para as memórias da heroína Olivier. Basicamente, eles estavam dentro de um laboratório, onde eram feitos vários experimentos com pessoas não humanas. E esses experimentos nesses não humanos era colocar dentro deles células demoníacas. O único problema era que bem pouca dessas cobaias eram compatíveis com essas células demoníacas. E que não era compatível, basicamente era transformado em um possuído, que era todo aquele pedaço de carne horrendo. E uma das poucas cobaias que acabou sendo compatível com essas células demoníacas foi a heroína Olivier, que depois que acabaram descobrindo que ela era compatível, o culto de diabos acabou a usando para os seus próprios fins. Nos contos de fadas é dito que ela recebeu a missão de derrotar o demônio Diablos, mas na realidade ela recebeu a missão de extrair novas células de Diablos, e ela só obedecia a essas ordens do culto porque ela acreditava que se completasse esse objetivo, as pessoas poderiam viver em paz. E assim foi como na história, a Olivier conseguiu arrancar o braço do demônio, mas com aquele braço, o culto decidiu colocar em prática o seu plano. Tirando a carne e também o sangue desse braço, o culto acabou fazendo vários experimentos nele, e depois de vários estudos, o culto finalmente conseguiu chegar no objetivo que eles tanto queriam. Eles acabaram criando a Pérola de Diablos, um tipo de líquido onde uma única amostra dele podia conceder um tremendo poder e um corpo que nunca envelheceria. E basicamente esse era o verdadeiro objetivo do culto esse tempo todo. A partir das células do demônio, eles conseguiriam vida eterna e ficar muito mais fortes. Porém, essa pérola tinha 2 defeitos. O primeiro era que essas pérolas só podiam ser ingeridas uma vez por ano, e o segundo era que a fabricação era muito limitada, sendo pelo menos 12 pérolas por pessoa. E levando em conta que a Ordem dos Cavaleiros Negros tem 12 pessoas, os pontos começaram a se ligar. E claro, o Jack Nelson, que estava até agora apenas observando tudo ser revelado, e desde o início fazendo de tudo para que a verdade não seja exposta, ele foi revelado
como o 11º Cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros Negros, mostrando que ele também estava no meio de todas essas pesquisas. Inclusive, ele também acabou ingerindo a Pérola de Diablos. E depois que ele foi revelado como vilão, ele já viu que não teria mais que se segurar, e ele logo tinha se preparado para atacar todos naquele local. Porém, uma membro do Shadow Garden chamado Delta acabou apunhalando ele pelas costas, fazendo parecer que ele tinha morrido na hora, mas isso não aconteceria tão facilmente. E voltando com uma forma gigante, o Jack consegue separar a Shadow Garden, e apenas deixando as principais num espaço branco junto com ele para ele poder matar elas. E a oponente dele seria a Delta, que no próximo episódio posso garantir que vai dar uma surra nesse cara. Toda essa revelação sobre o culto de Diablos tem com certeza muita informação. Tanta informação que já tem uma galera que tá ficando um pouquinho confusa com tudo isso. E eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido explicar bem, hein? Essa revelação pelo menos acabou dando uma historinha a mais sobre esse culto, mostrando que não é só um culto qualquer, mas que parece que tem um belo poder em mãos. Quer dizer, não que isso vai dar muito desafio pro Cid, né? E também acabou dando uma pequena história pra heroína Olivier. Mas, como eu sempre vou falar aqui, o que acabou me chamando mais a atenção nesse episódio foi a relação do Cid com a Aurora. Sim, eu tô clicando na mesma tecla, mas é que realmente isso acabou me impressionando, cara. E como eu falei, eu senti aquele climinha entre os dois aqui no anime, uma coisa que eu não senti na novel e no mangá. Por um momento acabou passando na minha cabeça que eles iriam alterar alguma coisa, mas isso com certeza não vai acontecer. Mas eu ainda tenho que falar, que climinha entre os dois, hein? Mas é isso, gente, esse foi o episódio. O que vocês acharam dele? Acabaram sentindo o mesmo clima entre os dois que eu acabei sentindo? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.